Fala, meu povo amado. Um bom dia novamente para todos vocês com muita alegria. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula número 2, onde eu vou avançar um pouco o grau na resolução de equação diferencial. Então vamos lá. Primeira coisa para eu resolver essa equação diferencial aqui, eu tenho que verificar por que ela é uma equação diferencial. E eu sei que ela é uma equação diferencial porque ela tem isso aqui, ó. Esse dx e esse dy são símbolos de derivada. Então, toda igualdade que tem derivada é uma equação diferencial. Outra coisa, ao invés de aparecer dy e dx, poderia aparecer apenas um símbolo escrito assim, ó, y', lá no meio da equação. E aí, professor, como que eu resolvo? Eu troco o y' e coloco dy sobre dx, tá? É apenas uma simbologia para representar equação diferencial, para representar derivada. Qual o primeiro passo que eu faço para começar a resolver, a separar as variáveis? Eu vou passar tudo isso para o outro lado, ó, depois do sinal de igual, fica legal. Então vai ficar assim, ó, y² mais 4 vezes 6x vezes dx. Aqui eu tenho um sinal de menos, vai para o outro lado como mais. Então fica 2x menos 5 vezes y vezes dy. Agora eu preciso procurar aonde está o meu dx e o meu dy. O meu dx está aqui, ó, antes do igual. Então eu vou deixar ele desse lado. O meu dy está aqui, depois do igual. Então eu vou deixá-lo desse lado. Agora, o que eu faço? Tudo que tiver x fica junto com o meu dx. Então, aqui eu posso deixar só o x, ou posso deixar também o 6. Tanto faz, tá? Então, vamos deixar aqui o 6x. Não tem problema, não. Então, vai ficar 6x vezes dx. Deixei aqui, ó. Professor, tem mais algum x na expressão? Tem. Olha aqui, ó, 2x menos 5. O 2x menos 5 está lá do outro lado da igualdade e ele está multiplicando. Então, quem está multiplicando passa dividindo. Então, isso aqui passa como 2x menos 5. Agora, eu vou organizar o dy. O meu dy está aqui. Quem está do lado do meu dy é o y. Aí eu vou lá na expressão e olho, tem mais algum y aqui nessa minha expressão? Tem. Ela está lá do outro lado do igual e ela está fazendo uma continha de vezes. Então, quem está multiplicando, eu jogo para cá, dividindo. Olha que maravilha! A casa está em ordem. X está com x, y está com y. Agora é fácil, agora eu consigo resolver isso daqui. Eu preciso fazer com que o meu dx se torne x e o meu dy vire y. E eu já comentei na videoaula anterior com vocês que a ferramenta que faz isso é a integral. Então, eu vou integrar desse lado e vou integrar desse lado, tá? Então, vamos integrar. Para resolver cada uma dessas integrais, eu vou pegar um rascunho para não fazer muita bagunça aqui na minha folha. E vou resolver com vocês, tá? Meu rascunho está aqui. Eu vou resolver primeiro essa integral, tá? Que é essa que está aqui, ó. Então, vamos lá. Como que eu começo a resolver essa integral? Pessoal, ela não é tão simples. Por isso que essa videoaula está um nível um pouco maior. Quando você olha aqui, isso daqui é uma função do primeiro grau. Quando você olha lá em cima, você tem também o 6x, que é uma função do primeiro grau. Então, você não pode pegar o 2x menos 5 e chamar ele de u. Mas quando que eu poderia chamar o 2x menos 5 de u? Se aqui embaixo fosse do primeiro grau e lá em cima fosse apenas o 6, do grau 0. Se aqui embaixo fosse do quinto grau e lá em cima fosse do quarto grau. Você só pode chamar de u quando ela sempre está 1 grau maior do que a outra função. E aí, professor, agora ficou difícil, eu não consigo resolver. Consegue sim.
Para um minutinho a videoaula, se você já sabe, pode passar para frente, tá? Mas quem não sabe, presta atenção aqui comigo. Para você entender isso, eu vou ter que voltar lá na matéria da primeira série, quando você entrou lá no jardim da infância. Por exemplo, eu quero calcular quanto que é 35 dividido por 8, tá? O que vocês fariam para calcular essa divisão? Você vai lá e faz 35 dividido por 8 dá 4. Aí você fazia assim, ó, 8 vezes 4 dá 32. Aí 32 é positivo, você passa ele para cá como menos 32. 35 menos 32 vai dar 3. Aí você escreve isso daqui assim, 35 oitavos é a mesma coisa que 4 inteiros, são 4 barras de chocolate, mais 3 partes de uma coisa que eu dividi em 8. Ou seja, essa divisão ela pode ser escrita dessa forma aqui. Se for lá na sua calculadora e resolver 4 inteiros mais 3 oitavos, vai dar 35 oitavos. Tá? Por que eu te expliquei isso? Porque quando você tem uma integral que o grau de baixo é igual ao grau de cima, você vai ter que dividir. Só que ela não vai ter números bonitos igual esse, ela vai ter letrinhas do alfabeto aqui. Então vamos fazer a divisão aqui do lado, com bastante calma. Ó, o 6x eu vou dividir por 2x menos 5. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Eu vou pegar o 6x e vou dividir pelo 2x. Ó, 6x dividido por 2x, eu corto x com x, 6 dividido por 2 dá 3. Aqui em cima eu não tinha pego 4 e multiplicado pelo 8. Agora aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. 3 vezes 2x, ó. 3 vezes 2x vai dar 6x. Aqui em cima tinha dado 32, você passou menos 32. Aqui embaixo deu mais 6x, você passa como menos 6x. Percebe que o processo é o mesmo. Só que o meu 3 não está multiplicando só o 2x, ele está multiplicando o menos 5 também. Então eu vou lá. 3 vezes menos 5 dá menos 15. Aí eu venho e passo para lá como mais 15, sempre trocando o sinal. Aí eu corto 6x com 6x e sobra 15. Conclusão, ó, presta atenção mesmo que a videoaula fique longa, é importante para você entender. 6x sobre 2x menos 5 é a mesma coisa que 3 inteiros mais 15 pedaços de uma coisa que eu dividi em 2x menos 5. Pessoal, isso aqui é igual ao que eu resolvi aqui em cima. Então, essa expressão ela pode ser escrita como 3 mais 15 sobre 2x menos 5 dx. E eu desafio você agora. Faz um favor para mim. Tira o MMC de 1 e 2x menos 5. Você vai ver que é 2x menos 5. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima e resolve essa conta. Você vai ver que você volta nesse resultado aqui do mesmo jeito, tá? Então agora vamos resolver essa integral aqui. Como aqui tem um sinal de mais, tá? Eu vou fazer primeiro a integral de 3. Eu sei que a integral de 3 dx é 3x. Lembra? Eu comentei isso na videoaula anterior. Agora eu vou resolver a integral de 15 sobre 2x menos 5. Tá? Vou resolver ela aqui do lado no meu rascunho, porque eu quero que você saia 100% com esse aprendizado. Então vamos lá. Agora, ó. Eu resolvi a primeira parte, foi essa. Agora eu passei ali para o meu rascunho, igual eu falei para vocês, esse segundo pedaço aqui, ó. Tá aqui do lado. Então vamos lá.
como que eu resolvo essa integral? Primeiro eu olho que a parte de baixo é de grau 1, então é primeiro grau. Ó, 2x menos 5 é uma função do primeiro grau. A parte de cima é um número 15, é uma constante. Então eu falo que é grau 0, tá? Porque eu posso escrever ela como x elevado a 0. Tá? Grau 0. Quando o grau de uma para outra tem uma diferença de 1, de uma unidade, eu posso chamar essa parte de u. Então, eu vou chamar o 2x menos 5 de u. E agora eu vou derivar o meu u em relação a x. Então, ó, a derivada de u em relação a x é 2. Tá? A gente já resolveu isso na videoaula anterior. Como que está a minha equação, professor? Ela está assim por enquanto. Ó. Aqui você tem 15. Essa parte de baixo você chamou de u. E esse pedacinho aqui que você chamou que tem o dx, ele precisa virar du, para ficar tudo com a letra u do alfabeto. Então, para isso, eu vou multiplicar isso aqui em cruz. Vai ficar du vezes 1 da du. 2 vezes dx vai dar 2dx. Tá? Então, quem é o meu dx? Só o dx. Eu vou pegar o 2 que está multiplicando, vou passar ele dividindo. Ó. Du dividido por 2 é u dx. Então, no lugar do dx, eu coloco du sobre 2. Então, vamos resolver mais um pouco. Como que eu resolvo isso daqui? 15 meios é uma constante. Eu posso jogar ela para fora da integral. Então, isso aqui vai dar 15 meios integral de du sobre u. A gente já sabe, pessoal, aprendeu isso na sala de aula, tá? Que du sobre u, a integral é sempre ln de u. Tá? Eu vou fazer já um comentário aqui com todo mundo. Então, eu sei que a integral de du sobre u é ln de u. Tá? Tem lá na tabela. Agora, vamos lá. Quem é o nosso u? O nosso u é 2x menos 5. Então, isso aqui vai dar 15 meios de ln de 2x menos 5. Para quem não sabe que a integral de du sobre u é ln de u, dá uma olhada aqui. Ó. Vou fazer isso no rascunho. Quem já sabe, passa a videoaula. A integral, pessoal, de 1u du, ela é ln de u por definição, tá? Se você olhar lá na tabela, é por isso. Mas por quê? Porque se você tentar jogar esse u lá para cima, ela vai ficar u elevado a menos 1. Se você for tentar resolver pelo conceito de integral, você não vai conseguir. Porque quando você somar 1 aqui, menos 1 mais 1 dá 0. E eu vou tentar dividir isso por 0. E na matemática não tem como você realizar uma divisão por 0, tá? Então, tudo que for 1 sobre x dx é ln de x. 1 sobre x mais 1 dx é ln de x mais 1, tá? Isso são integrais especiais, tem na nossa tabela de integral. Então, agora eu já tenho o meu resultado aqui dessa minha integral. Eu vou colocá-lo aqui para vocês. Então, vamos lá. Deixa eu só marcar aqui. Então, vai ficar mais o resultado que eu encontrei aqui, ó. Então, mais 15 meios de ln de 2x mais menos 5, mais eu vou chamar de C1, que é a minha primeira constante, tá? Toda integral você resolve ela e soma mais uma constante. Esse resultado eu vou colocar aqui atrás, ó, nessa minha primeira parte aqui. Então, ficou 3x mais 15 meios, 3x mais 15 meios, de ln de 2x menos 5, mais a minha primeira constante. Agora tem um sinal de igual aqui, então igual, e eu vou resolver essa segunda parte agora com vocês, tá? Então, vamos lá no nosso rascunho. Aqui. De novo, professor, eu não sei resolver isso daqui. Então, agora é a hora de você aprender. Você olha o grau da expressão de baixo, ela é do segundo grau.
você olha o grau da de cima, ela é do primeiro grau. Sempre que a diferença do grau de uma para outra é de uma unidade, você chama a parte maior de U. Então, quem é o seu U? O seu U é y² mais 4. Agora, o que eu preciso? Olha como está a minha expressão. Em cima eu tenho y sobre, tudo isso de baixo eu estou chamando de U, e aqui eu tenho um dy. Agora eu preciso sumir com o y dy para ficar somente com U. Eu vou derivar U em relação a y. Derivada de U em relação a y é igual. Derivada de y² é 2y e a derivada de 4 é 0. Como que eu faço para aparecer o y dy? Eu multiplico isso em cruz. Então vai ficar du é igual a 2y dy. Para ficar só o y dy, o 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Pronto. Ó, tá ficando do jeitinho que eu queria. Então agora, pessoal, lá no lugar do y dy, eu ponho du sobre 2. Então a minha integral está ficando assim, ó. Nessa parte aqui, eu ponho du sobre 2. Tudo isso daqui está dividido por U, que na verdade é U sobre 1, tá? Posso escrever assim. Eu conservo a primeira fração, a gente já sabe fazer isso, ó. E multiplico pelo inverso dessa. Então, vai ficar 1 sobre U. 1/2 é uma constante, então quando eu tenho uma multiplicação, eu posso jogar a minha constante para fora. Vai ficar meio du sobre U. Eu acabei de ensinar agora há pouco na videoaula que a integral de du sobre U é ln de U. Então, meio ln de U. Quem é o nosso U? Ah, professor, esse é fácil. O U é y² mais 4. Então, a resposta nossa aqui é meio vezes ln de y² mais 4, como essa é a nossa segunda integral, mais a constante. Eu vou pôr 2, só para falar que não é a mesma constante. Então, vai ficar assim, ó. Resolvi essa integral, ela deu 1/2 vezes ln de y² mais 4, mais a minha constante 2. Agora, vamos lá, então. Vamos deixar só uma constante. Como o meu objetivo é isolar a letra Y do alfabeto, eu vou tentar tirar tudo do lado dela. Tá? Como que eu faço para começar a tirar as coisas do lado dela? Primeiro, eu vou tirar essa constante daqui. Ó. Esse mais C2, eu vou passar lá para o outro lado. Ele vai vir aqui e vai ficar menos C2. Aí eu tinha ensinado para vocês, ó, na videoaula anterior, que mais C1 com menos C2 é um número menos um número. Então, tudo isso aqui vai continuar dando um número como resultado. Então, eu poderia ter jogado aqui uma constante direto. Então, eu vou apagar aqui, ó. Passei o C2 para lá. Então, mais C1 menos C2. Ó, ele foi para lá, sumiu daqui. Vai me dar mais uma constante. Então, eu poderia ter colocado isso aqui direto, sem copiar tudo, ó. Tá? Agora, professor, como que eu faço para continuar resolvendo isso daqui? Então, vamos lá. Você pode tirar MMC, ou, para você começar a deixar o Y sozinho, você precisa arrancar esse meio daqui, ó. Como o meio está multiplicando, ele passa dividindo. Passar dividindo uma coisa por meio é a mesma coisa de multiplicar pelo inverso dele, que é 2. Então, eu vou passar, divido por meio, é a mesma coisa de multiplicar por 2. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse meu meio e vou jogar ele para lá, multiplicando tudo. Então, vai ficar assim, ó. 2 multiplica
3x mais 15,5 vezes ln de 2x menos 5 mais a minha constante. Tudo isso é igual a ln de y² mais 4. Agora, rapaziada, a gente vai pegar e fazer uma coisa. A gente vai pegar e vai multiplicar toda essa expressão por 2, tá? Então, 2 vezes 3x dá 6x. 2 vezes 15,5, tá? Vai dar 30 sobre 2. É a mesma coisa de 15, tá? 30 sobre 2 é 15. Vezes ln de 2x menos 5, porque é uma multiplicação, ó. Tá? O 2 multiplica isso aqui só. Mais 2 vezes o k vai dar mais 2k. Igual a ln de y² mais 4. Agora, eu posso pegar esse 2k e trocar por um k só, ou por um c de uma constante, é o que eu comentei com vocês. Ó. O 2 é uma constante, o k é uma constante. Sempre que eu tenho constante vezes constante, o que eu posso fazer? Eu posso apagar ela e trocar por uma única constante, que a gente vai dar um significado para ela nas próximas aulas. Tá? Agora vamos mexer, organizar isso daqui para conseguir deixar o y sozinho. Para que eu consiga fazer isso, pessoal, eu ensinei uma propriedade, vou explicar aqui na videoaula. Quem já sabe, pode passar a videoaula para frente. Eu expliquei para vocês que, se eu pedisse para vocês resolverem essa conta aqui, ó, 6 elevado a log de 36 na base 6. Eu fiz isso lá na sala de aula com vocês. Você sabe que log de 36 na base 6 vale 2, porque 6 elevado a que número dá 36? 6 ao quadrado, e 6 ao quadrado dá 36. Aí tem uma propriedade que permite que quando eu tenho essa base grande igual à base do logaritmo, eu posso cancelar a base, o log, e eu chego no mesmo resultado. Ó. Percebe isso aqui. Mas o que é o ln? O ln nada mais é do que um logaritmo onde a base vale e. Então, se eu tiver assim com vocês, e elevado a log de 36 na base e. Como a base grandona é e, a base do log é e, eu posso cortar e isso dá 36. Então, olha a propriedade que eu preciso que vocês não esqueçam, tá? Log de 36 na base e, ele pode ser escrito como ln de 36. Então, tudo isso daqui eu poderia escrever assim, ó, e elevado a ln de 36. Então, o e com o ln eu cancelo e sobra só o 36. Resumindo para vocês, o que eu quero que vocês não esqueçam? Essa propriedade de logaritmo. Quando eu tenho um e elevado a um ln de alguma coisa, isso daqui é exatamente o a. Eu posso cancelar o e com o ln. Isso é uma propriedade de logaritmo, tá? Agora que eu expliquei isso, eu vou apagar isso daqui e a gente vai resolver. Então, vamos lá. Eu preciso deixar o y² sozinho. Para isso, eu tenho que tirar o ln do lado dele. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar e elevar e elevar esse lado aqui a ln de y² mais 4. Porque eu consigo cortar isso com isso e eu tiro o ln de lá. Tá? Essa era a minha intenção da propriedade, que é essa que eu acabei de ensinar. Só que se eu elevei esse lado da equação a e, eu também preciso elevar o outro lado ao e. Então, eu vou lá do mesmo jeito e faço isso. Ó. E elevado a tudo isso daqui. Ó. Não tenha medo, não. Coloca lá, ó, 6x mais 15 ln de 2x menos 5 mais c. Só que cuidado, pessoal, você não pode vir aqui e cortar o e com o ln.
E aí, professor, como que eu faço? Eu vou ensinar uma outra propriedade agora para vocês legal. Ó, se eu tenho e elevado a 2 vezes e elevado a 7, tem uma propriedade de potência que diz que quando eu tenho uma multiplicação de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Tá? Dá e elevado a 9. Tranquilo? Se eu tenho, então, e de A mais B mais C, eu posso separar isso aqui, ó. E de A vezes E de B vezes E de C, ó. Conservo a base e somo os expoentes. E é exatamente essa propriedade que eu vou fazer e vocês vão entender o porquê, tá? Então, vamos lá. Vou apagar esse aqui de novo, a videoaula vai ficar um pouco extensa, mas vai ficar bem detalhada. Então, eu vou separar isso daqui, vai ficar assim, ó. E elevado a 6x, aqui tem um mais, não tem? Então, multiplicação de mesma base, conserva a base e soma os expoentes, ó. ln de 2x menos 5, aqui tem o outro mais, então, vezes e elevado a c. Agora, vamos lá. Eu posso cortar o e com esse ln? Ainda não, por causa desse 15 aqui. Então, eu vou explicar para vocês uma outra propriedade de logaritmo aqui embaixo, tá? É uma revisão de tudo. Moçada, é o seguinte. Se eu pedir para vocês calcular log de 6 ao quadrado na base 6, você ia lá e resolveria. 6 ao quadrado, você vai falar, professor, dá 36. Na base 6. 6 elevado a quanto dá 36? 2. Mas, se você não quiser resolver por esse método, tem uma propriedade que diz o seguinte, ó. Quando você tem um log e tem um expoente aqui, ele pode descer. Então, você pode escrever assim, ó, 2 vezes log de 6 na base 6. Log de 6 na base 6 vale 1. 2 vezes 1, 2. Percebeu? Ó? Deu o mesmo resultado. Então, agora eu coloquei para vocês aqui a última propriedade de log. Ó. A vezes ln de B, porque ln é um logaritmo onde a base vale E. Se o A estiver multiplicando um log, ele pode subir e ser escrito como B elevado a A. Eu uso essa propriedade para arrancar o número 15 daqui. Ó. Então, eu posso subir o 15 para lá. Então, isso aqui vai ficar E elevado a 6x vezes E elevado a ln de 2x menos 5, tudo isso daqui elevado a 15, vezes... Agora, ó, aqui de novo, presta atenção num detalhe. O meu E vale 2,71, isso é uma constante, tá? O meu C também é uma constante. Constante sobre constante vai dar uma constante. Então, eu tinha combinado com vocês que sempre que vocês tiverem duas constantes, ou seja, não for só x e y, você pode trocar isso por uma outra constante. Eu coloco uma outra letra do alfabeto para dizer para vocês que aqui é um número, isso aqui é um número diferente. Tá? Vezes k é igual a y ao quadrado mais 4. Agora sim, pessoal, depois que eu fiz toda essa manipulação, eu posso cancelar o E com ln. E aí, isso aqui vai ficar desse jeito, ó. E elevado a 6x vezes 2x menos 5 elevado a 15 vezes uma constante igual a y quadrado mais 4. Tá? Quando eu resolvo um EDO, ou eu isolo a minha constante, ou eu isolo o meu y. Tá? Eu vou isolar o y aqui, porque na videoaula anterior eu isolei a constante. Para eu isolar o meu y, que é o que eu venho fazendo desde lá do começo, eu vou tirar o mais 4 daqui, ele vai para lá como menos 4. Então, vai ficar y ao quadrado é igual a e elevado a 6x vezes 2x menos 5 elevado a 15, tá? Vezes a minha constante, e o mais 4 vira menos 4. Agora eu vou deixar o y sozinho. Eu sei que quem é uma potência vira mais ou menos a raiz quadrada.
Então, isso aqui é a solução da minha DO. E elevado a 6x vezes a 2x menos 5 elevado a 15 vezes uma constante qualquer menos 4. E o nosso objetivo na próxima aula vai ser dar significado para essa constante. Pessoal, isso aqui é a solução da nossa EDO passo a passo, tá? Tenta treinar ela, estudar para vocês conseguirem entender. Aquele abraço especial para vocês e fiquem com Deus.